Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O governo arrecada cerca de 9 bilhões de reais com o primeiro de 3 lotes de áreas marítimas de exploração de petróleo. Entre elas estão áreas no litoral da Bahia contestadas na justiça por ambientalistas. Uma pesquisa internacional aponta que os brasileiros, olha só, vivem 3 anos a menos, em média, por causa da obesidade. A Academia Sueca anuncia Nobel de Literatura de 2018 e 2019. Reconhecimento a uma poetisa polonesa e um escritor austríaco indica mudanças nos critérios de premiação. No estúdio, a gente responde as suas dúvidas sobre a aposentadoria. Mande perguntas pelas redes sociais com a hashtag JC1. E nas notícias internacionais, ataques turcos na Síria levam pânico à população civil atingida pelo conflito que já dura 8 anos. E ainda a fé dos necessitados em Irmã Dulce, na terceira reportagem sobre o Anjo Bom da Bahia. JC1 Cultura de Informação começa agora. Começa com essa notícia de saúde bem preocupante. Os brasileiros vivem 3 anos a menos por causa da obesidade. É o que mostra um relatório divulgado hoje pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estudo começou em 2016, com 52 países membros da OCDE e também com nações parceiras, como o Brasil. Em média, o sobrepeso reduz a expectativa de vida em 2 anos e meio. No Brasil, esta redução é de 3,3 anos, abaixo apenas do México, Rússia, Polônia e Estados Unidos. Aqui no país, 1 em cada 5 pessoas é obesa. O tratamento de doenças causadas pelo excesso de peso compromete 9% dos gastos com saúde. O relatório da OCDE indica que 60% das pessoas estão com sobrepeso, 25% são obesas. Metade dos pesquisados tem uma dieta não saudável. De cada 5, 2 não consomem quantidade suficiente de frutas e vegetais. Do tempo em que passam acordados, 40% são gastos em atividades sedentárias. De cada 3 pessoas, 1 não faz atividade física suficiente. Crianças com peso adequado têm 13% mais chances de ir bem na escola. Na idade adulta, o impacto econômico do excesso de peso é extenso. Diminui a produtividade dos trabalhadores, reduz o PIB e aumenta os custos com saúde. Por isso, o relatório recomenda, por exemplo, a restrição de publicidade de alimentos não saudáveis para crianças, melhor rotulagem dos produtos, subsídio a alimentos saudáveis como frutas e vegetais e programas de incentivo a atividades físicas. O documento conclui que cada dólar gasto na prevenção do excesso de peso gera um retorno 6 vezes maior. E a gente está esperando a sua mensagem. Você pode participar do programa com a gente, com as suas perguntas e comentários com a hashtag JC1. Pois é, a gente fica aqui de olho para ver o que você está teclando por aí. Você pode também acompanhar pelas redes sociais. Nosso Instagram é o @JC1Oficial, nosso Twitter é o @jornal_cultura e a gente também está ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Um salve aí para você que nos acompanha pelas redes sociais. Agora a gente fala de economia. Pela primeira vez em 25 anos, o salário mínimo em 2020 não terá ganho real acima da inflação. Em outro destaque, a Agência Nacional de Mineração interdita 54 barragens por falta de condição de estabilidade em todo o país. Das 54 estruturas interditadas, 33 ficam no estado de Minas Gerais, que registrou tragédias recentes, como o rompimento da barragem de Mariana em 2015 e de Brumadinho em janeiro deste ano. Elas não apresentaram ou não atestaram a declaração de condições de estabilidade até o último dia 30 de setembro. O documento é obrigatório para comprovar a segurança das mais de 400 barragens do país e deve ser elaborado pelas empresas responsáveis pelas estruturas 2 vezes ao ano. Pela primeira vez em 25 anos, o salário mínimo não terá ganho real acima da inflação. Ontem, ao aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o Congresso fixou em R$ 1.040 o salário mínimo para o ano que vem. O reajuste de 4,2% corresponde à inflação deste ano, medida pelo IBGE no Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
A Polícia Civil do Paraná deflagrou hoje a segunda etapa da Operação Proteção Integral, que apura crimes de pornografia infantil. Os agentes cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Curitiba e outras 3 cidades. O objetivo é encontrar materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de abuso e exploração sexual. Em março, na primeira fase da operação, 5 pessoas foram presas em flagrante. E depois de pedir a um apoiador que esquecesse o PSL e dar sinais de que pretende sair do partido, o presidente Jair Bolsonaro ameniza o tom no que parece uma trégua. Bolsonaro disse que pediu ao apoiador, que se declarou pré-candidato a vereador em Recife, não falar o nome do PSL para não correr o risco de propaganda eleitoral antecipada. Em outro momento, reconheceu, mas ao mesmo tempo minimizou os problemas na relação com o PSL. Não tem crise nenhuma. Briga de marido e mulher, que de vez em quando acontece, né? Não tem nada, tudo bem, sem problema. A mudança de tom aconteceu depois que Bolsonaro se reuniu com advogados e parlamentares do PSL fiéis a ele. Integrantes do próprio partido dizem que a intenção de Bolsonaro é encontrar uma solução jurídica para sair do PSL sem que parlamentares que o acompanharem percam o mandato ou a cota do fundo partidário. Sigla com maior número de deputados, o PSL terá direito na próxima eleição a 400 milhões de reais do fundo, que é abastecido com dinheiro público. O cálculo é que Bolsonaro pode levar junto até 20 deputados se deixar o PSL. Mas a legislação eleitoral considera que o mandato dos deputados pertence aos partidos e não a eles individualmente. Se saírem, podem ser cassados e substituídos pelo suplente. O governo arrecada cerca de 9 bilhões de reais com o primeiro de 3 leilões de áreas marítimas de exploração de petróleo, que juntos representam a maior venda de concessões já feita no país. Realizado pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o leilão teve muitas áreas sem oferta, entre elas as do litoral da Bahia, contestadas na justiça pelos ambientalistas. 15 empresas estrangeiras e 2 nacionais, entre as quais as maiores do mundo como Exxon, Chevron, British Petroleum, Shell e Petrobras, participaram do leilão realizado hoje de manhã no Rio de Janeiro sob o regime convencional de concessão, quando as empresas pagam um bônus ao governo pelo direito de explorar as áreas. Das 17 empresas participantes, 11 fizeram ofertas e 10 foram vencedoras. Os quase 9 bilhões de reais representam ágio recorde de 390% sobre os preços mínimos estabelecidos pela ANP. Foram oferecidos 36 blocos para exploração e produção. Apesar do bom resultado, só foram arrematados 12 blocos, que ficam em áreas de grande potencial nas bacias de Campos e Santos. Os blocos do litoral nordestino não tiveram ofertas. Entre esses, os que ficam no litoral da Bahia e são questionados na Justiça pelo Ministério Público Federal sob a alegação de que apresentam risco para o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Os próximos leilões, marcados para os dias 6 e 7 de novembro, vão incluir áreas do pré-sal e têm expectativa de movimentar um volume muito maior de dinheiro, acima de 100 bilhões de reais. Olha, por falar em petróleo, um estudo de um instituto de pesquisa dos Estados Unidos afirma que um grupo de 20 empresas é responsável, 20 empresas no mundo, hein, é responsável por mais de 1/3 de todas as emissões de gases causadores do efeito estufa. E a Petrobras está na lista. A pesquisa do Climate Accountability Institute indica que 20 grandes empresas produtoras de petróleo, gás natural e carvão foram responsáveis por 480 bilhões de toneladas de poluentes liberados na atmosfera desde 1965. O cálculo é baseado na produção anual relatada por cada empresa e leva em conta as emissões desde a extração até o uso final do combustível. O ponto inicial da análise está em 1965 porque pesquisas recentes revelaram que em meados dos anos 60, o impacto climático dos combustíveis fósseis já era conhecido por líderes industriais e políticos. A lista tem 12 empresas estatais e 8 privadas. A primeira é a estatal saudita Saudi Aramco, seguida da norte-americana Chevron e da Gazprom, da Rússia. A Petrobras é a última do ranking.
A estatal brasileira, em nota, afirma que assumiu o compromisso de crescimento zero das emissões operacionais até 2025, mesmo com o aumento da produção, diminuindo em 32% as emissões na exploração e produção do petróleo e em 16% no refino do combustível. E olha só este dado. Um relatório da Oxfam Brasil, divulgado hoje, aponta que trabalhadores de lavoura de frutas no Nordeste estão entre os 20% mais pobres do Brasil. O relatório Frutas Doces, Vidas Amargas analisou as cadeias de 3 frutas, melão, uva e manga, no estado do Rio Grande do Norte, e constatou que, mesmo em empresas certificadas, os trabalhadores sofrem com condições degradantes no ambiente profissional, como contaminação por agrotóxico, intimidação e até falta de banheiro ou refeitório. Eles são contratados no regime temporário, já que a safra das frutas dura até 6 meses. No restante do ano, eles geralmente não conseguem outra fonte de renda. Ao dividir o salário médio desses safristas pelos 12 meses do ano, o valor chega a R$ 625, bem abaixo do salário mínimo atual, de R$ 998, o que faz com que esses trabalhadores estejam entre os 20% mais pobres do país. Isso tudo num mercado que movimenta cerca de 40 bilhões de reais por ano. Para mudar esse panorama, o relatório sugere aumentar a renda desses trabalhadores durante a safra e o desenvolvimento de novas fontes de renda na região. Além disso, ele pede que as maiores cadeias de supermercados brasileiros pressionem seus fornecedores por melhores condições de trabalho aos safristas. Agora a gente vai para o assunto de toda quinta-feira, aposentadorias, mas antes a atualização sobre a reforma. A Previdência paga aos mais ricos 20 vezes mais do que aos mais pobres. A revelação foi feita a semana passada pela pesquisa de orçamento familiar divulgada pelo IBGE. E a desigualdade nos benefícios é um argumento usado pelo governo para defender a reforma. Mas, na prática, as aposentadorias milionárias, muito acima do teto do INSS, devem continuar a existir. O incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro ilustra bem o que pode acontecer no Brasil inteiro se a PEC paralela da reforma da Previdência dos Estados não passar no Congresso. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, mantenedora do Museu Nacional, gasta anualmente quase 87% do orçamento, cerca de 2,7 bilhões de reais, para honrar a folha de pagamentos de ativos e inativos. Enquanto isso, a verba total destinada ao museu não chegou a R$ 166 mil. Em 2013, era de quase R$ 1 milhão. A pessoa aposentada continua ganhando o que ganhava, esses aposentados que entraram há 20 anos ou mais no serviço público continuam ganhando o que ganhavam, e você ou piora o serviço público ou tem que repor mais gente que aumenta mais o gasto. Essa é a principal razão da insolvência dos estados. O número de professores nas universidades estaduais de São Paulo encolheu mais de 10%. Em situação financeira crítica, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, é a instituição mais afetada, com perda de 20% no seu quadro de docentes, que passou de 3.826 em 2015 para 3.051 atualmente. A falta de professores tem prejudicado atividades de ensino, pesquisa e extensão nas universidades paulistas. O reitor da Unesp explica que as universidades paulistas sofrem com a queda da arrecadação do ICMS no estado. 9,5% é destinado às instituições. Com a crise econômica iniciada em 2015, a arrecadação caiu e as despesas não. O nosso modelo de financiamento definido em 1989, ele coloca que a folha dos inativos, dos estatutários, essa folha fica com a universidade. No caso da Unesp, em 89 era 7%, da fonte 1, da fonte tesouro, do ICMS, e hoje está se aproximando do 40%. Os valores recebidos nas aposentadorias ultrapassam o teto estadual de 23 mil e até mesmo o federal, que é mais de 39 mil reais. O portal da Transparência da USP revelou que um professor aposentado da universidade chega a ganhar quase 70 mil, o que motivou a denúncia do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Tínhamos ainda esperança na posição do Supremo em relação ao recurso extraordinário que foi feito, mas no mês de agosto, esse recurso não foi acolhido. O judiciário
brasileiro, ele entende que o direito de preservação do salário é muito superior aos dos interesses da própria sociedade. O professor de economia, Rodolfo Hoffmann, perito em distribuição de renda no Brasil, afirma categoricamente que as aposentadorias e pensões pagas aos servidores estão contribuindo para aumentar a desigualdade da distribuição de renda no Brasil. Alguns funcionários públicos têm rendimentos relativamente altos, devido às funções que exercem, que exigem um prolongado treinamento, formação, mas eu acho difícil justificar que as aposentadorias dessas pessoas sejam tão fortemente concentradas em favor dos relativamente ricos. Pois é, olha, quem conversa com a gente sobre as mudanças nas regras da aposentadoria é a doutora Tônia Galete, professora de Direito Previdenciário da FGV e já assídua aqui do JC1. Boa tarde, Tônia, obrigado por vir. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Legal. Vamos para as perguntas da rua? A gente saiu aí pelas ruas entrevistando pessoas. Você também pode mandar, viu, as suas perguntas. Mande rápido para a gente conseguir ler aqui e atender essa curiosidade. Hashtag JC1 pelo Twitter. Vamos saber o que as pessoas nas ruas estão perguntando. Petrônio tem 33 anos de contribuição e 54 de idade. Vamos ver. Minha dúvida, eu quero saber como que vai ficar a Previdência a partir de agora, com essa aprovação que teve em relação à idade para se aposentar. Olha só, né? As dúvidas são muitas nesse sentido. Muitas pessoas que estão perto da aposentadoria ficam com essa dúvida. Ele falta 1 ano e meio para se aposentar apenas e as mudanças vão acontecer. No caso específico dele, ele vai conseguir se aposentar com 35 anos de contribuição, cumprindo apenas um pedágio de 6 meses, vai dar uns 7 meses e meio, mais ou menos, e aí ele vai conseguir se aposentar. O que vai modificar para ele é a forma do cálculo, porque vai ser aplicado o fator previdenciário e vai ser aplicado um outro redutor, que é a forma de se chegar à média dele. Então, hoje, não vai, com a reforma passando, não vai mais retirar aquelas 20% menores contribuições. Isso reduz um pouco o Isso diminui o valor da média. Tá. E aí, em cima dessa média, ainda será aplicado o fator previdenciário. Então, essa pessoa vai ter uma perda um pouco maior. Olha, e tem mais uma pergunta, porque o tempo de contribuição é uma dúvida constante que chegam das ruas. Então, vamos ouvir. A minha dúvida é, por exemplo, falta 1 ano e meio mais ou menos para mim concluir os 35 anos, né? Eu queria saber se vai ter algum pedágio, alguma coisa. Eu tenho essas dúvidas aí que eu até agora não consegui tirar ainda. Então vamos lá, vamos reforçar a ideia, né? Nós temos algumas regras de transição. Se a pessoa ela conseguir completar os pontos, hoje 86 pontos para as mulheres e 96 para os homens, no caso dele são 96 pontos, ele consegue 100% da média dele quando ele atingir lá os 96 pontos. Sabendo que esses pontos vão sendo aumentados a cada ano, vai tendo um acréscimo de pontos até chegar 105 pontos para os homens. Então, ele pode se aposentar com essa regra. Outra regra é aplicando o fator previdenciário. Então, ele pode ter a aplicação do fator previdenciário pagando um pequeno pedágio, que é metade do que faltaria para se aposentar no momento da regra nova. No caso dele específico, falta 1 ano e meio, então 50% desse 1 ano e meio, mais ou menos 9 meses, né? São 18 meses, 9 meses. Então, com um pedágio de 9 meses, ele consegue se aposentar utilizando o fator previdenciário. Doutora Tônia, a gente tem já falado aqui nas quintas-feiras um pouco isso. A gente percebe que há uma preocupação na reforma, na perspectiva econômica, de sanar as contas públicas e que há uma outra preocupação que é justamente com a função da Previdência Social. A gente caminha já para o momento final de aprovação no Congresso, pouca coisa deve mudar daqui para frente. Na avaliação da senhora, do jeito que está colocado, essa preocupação econômica será atendida? A gente vai conseguir equalizar as contas através dessa reforma? Na verdade, hoje não. Vai ser a mesma coisa que não tivesse acontecido absolutamente nada para a Previdência Social. Porque esse enrijecimento nas regras para se aposentar vão servir e vai ser refletida futuramente. Então, em alguns anos, nós teremos uma certa
economia, na visão dos economistas, acerca dessa reforma. Hoje, o único impacto que ela gera na economia é criar um certo ambiente mais favorável para investimentos, porque o investidor olha e fala, olha, esse país não está gastando mais do que recebe, ele está saneando suas contas. Então, é mais uma sensação, né, uma sensação do que propriamente uma economia hoje. Apenas hoje faz o quê? Cria um certo terrorismo na população, muitos correndo para se aposentar, porque tem medo dessas novas regras, e outros tantos que vão ter mais dificuldade de conseguir o benefício. Doutora Tônia, tem uma pergunta que chega pelo Twitter do Maurício Costa, e ele diz, tenho 37 anos de idade e 22 de contribuição para a Previdência. Eu vou me aposentar só com 65 anos, com a reforma? Exatamente isso. Você só vai se aposentar com 65 anos, levando-se em conta que essa idade pode ser modificada. Porque hoje, 65 anos já está bastante distante da expectativa de vida do brasileiro. Então, é um problema que várias entidades, todos nós que trabalhamos na área, temos alertado o governo. Então, a idade mínima hoje pode parecer bastante, mas ela não é tão significativa frente às despesas e à longevidade da população. Também tem uma questão que parece que vai acabar se impondo, que é a necessidade de, a médio prazo, fazer uma nova reforma. Né? Alguém já fala aí em 10 anos, né? Então, a gente deve passar por isso de novo? Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer, porque nós temos um problema bastante sério, é um problema mundial, Aldo, que é o envelhecimento populacional e a alta taxa de desemprego, que não é só uma particularidade brasileira. O mundo inteiro discute novas formas de financiar a Seguridade Social, a Previdência Social, por conta da revolução chamada Revolução 4.0. Nós temos um impacto muito maior em relação a isso, porque nós ainda precisamos discutir a industrialização do nosso país. Então, para nós, brasileiros, é muito mais grave essa crise de desemprego e de, portanto, falta de custeio, fazendo com que, de pouco em pouco, nós tenhamos que novamente nos debruçar sobre esse assunto. Seria uma reforma cíclica, exatamente, né? De tempos em tempos, os ajustes precisam ser no mundo inteiro feitos. acontece, né? A gente também precisa desmistificar isso. Mas que em outros países há mais estrutura, há mais condições econômicas e sociais favoráveis à população. O colchão é mais maior, gordo, né? E que nós não temos aqui, né? Pois é. Doutora Tônia, muito obrigado pela participação aqui no JC1. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada, até a próxima. Bom, e nós vamos agora para as ruas conversar com o Cadu Cortez, que hoje traz para a gente uma história diferente, que envolve esporte e um piano. Boa tarde, Cadu. Que história é essa? Sai do quadro. Boa tarde, Joyce. Pois é, a gente vai contar um pouquinho a história do Júlio César, mas que começou lá atrás, na década de 80, na época da democracia corintiana, aquele time que revolucionou, né, na época das diretas já, que tinha Sócrates, Casagrande. O Júlio César era um desses atacantes. Encerrou a carreira, foi ficando com problema de audição até ter surdez total, mas nunca perdeu o gosto pela música. Eu estou do lado do Júlio César, uma história muito legal. Júlio, conta pra gente como foi essa transição do futebol para a música. Boa tarde. Boa tarde. A minha mãe me deu um violão quando eu tinha 6 anos. Então eu passei a infância de dia com a bola no pé e à noite com o violão na mão. Então essa transição já foi feita desde sempre. E o seu gosto pela música erudita, música popular, não é muito comum jogadores dos dias de hoje terem esse gosto, né? Você desde sempre já tinha, como que funcionou isso? O meu pai, quando eu era menino, ele tinha o disco do Concerto de Aranjuez, um dos maiores concertos do mundo, espanhol. E eu comecei a ouvir aquilo, achava lindo. Depois eu fui jogador, tive a oportunidade de ir para a Europa. Fui ver Plácido Domingos, fui ver Pavarotti. Na Europa eu tive a oportunidade de concertos, óperas. Isso me ajudou muito a criar não só uma grande memória musical, mas também a aprender um pouco da concepção de uma sinfonia, de uma sonata, como que se constrói. Isso me ajudou muito nos dias de hoje. Vamos ouvir então um pouquinho da sua sonata, o concerto Jogadas da Vida, com o Júlio César, aqui no JC1. Vamos lá.
pouco de Tocar um pouquinho de Beethoven. Um pouquinho de Beethoven, vamos lá, para encerrar. Obrigada, Cadu. Linda história. Boa tarde para vocês. Valeu, Joyce. Boa tarde. Sensacional, hein? O que a gente é capaz de fazer? Surdo tocando piano. Sensacional. Vamos para um rapidíssimo intervalo. Na volta, atenção no Equador. Mais um dia de protestos violentos contra as medidas econômicas do governo por lá. E no estúdio, uma conversa com o fotógrafo Ricardo Martins, que lança seu 9º livro, onde revisita a riqueza natural e cultural da Serra da Mantiqueira. A gente volta já já. A gente volta com as notícias internacionais. Ambientalistas tentam ocupar o aeroporto de Londres. E o presidente turco defende a ofensiva contra a Síria. E no Equador, mais um dia de violentos protestos contra as medidas econômicas do governo. Milhares de pessoas vestidas de branco ocuparam as ruas da cidade litorânea de Guayaquil numa marcha pedindo paz no Equador. Mas, na capital do país, Quito, centenas de manifestantes e policiais entraram em choque em mais um dia de protestos contra as medidas econômicas do presidente Lenín Moreno, que duplicaram o preço dos combustíveis. Grupos de indígenas ocuparam várias ruas da capital, colocando fogo em barricadas, e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogênio. A ministra do Interior, Paula Romo, pediu desculpas pela ação de policiais que lançaram bombas de gás perto de universidades e de um centro cultural que eram considerados áreas para manifestações. A Turquia começou o ataque aéreo enquanto em terras as tropas curdas e aliados rebeldes sírios atacaram as milícias curdas no nordeste da Síria, numa operação que pode transformar uma guerra que já está em seu 8º ano. Enquanto isso, na capital, Ankara, o presidente Tayyip Erdogan defendeu a ofensiva, mesmo com uma onda de críticas por todo o mundo, dizendo que a operação reforça a integridade síria. Erdogan ainda afirmou que se a União Europeia está preocupada com a ação, é muito simples. Ela pode resolver abrindo as fronteiras e mandar mais de 3 milhões de sírios para a Europa. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas prometeu se reunir hoje para debater sobre essa ofensiva turca. A polícia de Londres deteve mais de 100 ativistas que tentavam paralisar pacificamente o aeroporto de Londres num protesto de desobediência civil pacífica pelo clima, promovido pelo movimento Extinction Rebellion. Os manifestantes, que também acamparam em diferentes lugares da cidade, pedem ao governo britânico que o combate às alterações climáticas esteja no topo das prioridades. O primeiro-ministro Boris Johnson chamou os ativistas de hippies e até o pai dele, que se juntou aos ambientalistas, disse que ser chamado assim pelo filho é um grande elogio. E o governo dos Estados Unidos desistiu de apoiar a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A informação é da agência de notícias norte-americana Bloomberg. O governo brasileiro ainda não comentou a notícia. Segundo a agência, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse numa carta enviada ao secretário-geral da entidade que apoiaria somente a entrada da Argentina e da Romênia. A mensagem contradiz a posição pública dos Estados Unidos sobre o assunto. Em março, o presidente Donald Trump, em entrevista coletiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro na Casa Branca, declarou apoio à entrada do Brasil no grupo de 36 países. Em julho, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, também reiterou o apoio de Washington ao Brasil durante uma visita a São Paulo. E no Espaço das Artes de hoje, nós vamos conhecer um pouco do trabalho do premiado fotógrafo Ricardo Martins, que em seu 9º livro retorna à Serra da Mantiqueira e nos mostra, além de impressionantes imagens da natureza, a história de personagens que fazem parte da paisagem da Mantiqueira. Então, Ricardo, muito boa tarde, uma alegria recebê-lo. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Ricardo, esse é o seu 9º livro, então, e você volta à Serra da Mantiqueira. O que te levou, né, a revisitar
um lugar que você já fotografou, já teve em expedições? O primeiro livro, na verdade, a serra foi minha grande musa, né? Fotografei a serra, as paisagens da serra. Mas foi inevitável entrar na serra e conhecer as pessoas que moravam ali, né? Um tropeiro, o caipira, e me deu uma vontade muito grande de voltar de novo lá, o segundo livro, e revelar quem que é o rosto da Mantiqueira, né? Quem que mora na Mantiqueira daquela maneira simples, daquele jeitinho, com aquela harmonia toda, e surgiu esse livro. A gente está vendo uma sequência de fotos em preto e branco, aí justamente agora uma colorida, mas dá para ver, quer dizer, você utiliza uma iluminação que também é uma das características dessa região, né, de mata, enfim, né, nas outras fotos que você mostra a natureza, vocês têm uma condição de luz ali importante, né? Sabe que isso foi muito interessante para mim, né? Principalmente no retrato das pessoas, porque eu acabei fotografando todas as pessoas dessa maneira muito íntima, né? Chegando muito perto do rosto, ou na porta das casas ou na janela, na casa delas. Primeiro porque elas ficavam muito confortáveis ali, eu ficava conversando para fora, e quando elas saíam nessa fronteira, a luz iluminava o rosto, e a parte de dentro da casa ficava escura, então fazia esse fundo, né? Então isso foi uma marca para mim nesse livro, nesses retratos. E uma pessoa que marcou muito foi a menina Vitória, né, que apareceu fotografar o pai dela, e a menina de 13 anos. E na verdade ela que deu o ritmo para mim desse livro. Assim, quando eu vi essa menina eu fiquei hipnotizado por ela. E a hora que eu fotografei a Vitória, aí surgiu esse ritmo dos retratos da Mantiqueira pro livro. A gente tem a Vitória separada? Tem imagem dela, né? Não temos? Não. A gente pode achar no livro? Eu acabei de ver a Vitória. É uma menina com aparece ali. Um rosto, um olhar muito expressivo, assim, muito forte. Já ela aparece de novo nesse carrossel. E tem as histórias, né, pessoais desse povo que vive na Mantiqueira, que foi atrás disso que você foi. O que mais te encantou além da história da Vitória? Tem uma cena que para mim assim, é uma poesia que eu vi, que na verdade foi um senhor que eu encontrei na estrada andando, ofereci carona, nós andamos 10 quilômetros, e eu olhava ele dentro do carro e queria fazer um retrato dele. Quando nós chegamos na casa, eu torci muito para ele me chamar para tomar um café, porque eu queria fazer uma foto dele. Quando ele desceu do carro, ele fala assim, quer tomar um café, meu filho? Aí a gente desce. Ele morava num lugar lindo, né, uma casinha no meio de 2 montanhas, e eu falei, eu não vou acompanhar junto com ele, eu quero ver como é que ele chega na casa dele. Então eu fiquei um pouco distante, ele foi caminhando. Acho que essa a gente tem, inclusive, no destaque, não tem? Tem. Que é com umas galinhas. A hora que ele chegou, 20 galinhas vieram atrás dele e surgiu essa daí. Isso é uma poesia que eu vi, assim. E era simplesmente o seu Francisco chegando na casa dele numa tarde. Né? Assim, essa beleza que a gente tem que ter, né? O seu Francisco é esse. Esse é ele. Quanto tempo de trabalho? 2 meses e meio. 2 e meio. De fotografia, depois toda a parte de edição. Total foram 7 meses de trabalho. Maravilha. Obrigado pela tua participação aqui no JC. Parabéns pelo trabalho aí. A gente abre espaço aqui no jornal, você sabe, né, para as artes, né, de modo geral. Obrigado por você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a chance de poder chegar aqui e contar essas histórias, mostrar o seu Francisco. Obrigado. Histórias incríveis, lindo livro. Parabéns. Obrigado. Depois do intervalo, para onde? Para cá. Depois do intervalo, o Prêmio Nobel de Literatura anuncia a vencedora do ano passado, que foi suspenso, né? E o vencedor deste ano. E na terceira reportagem sobre Irmã Dulce, a fé dos necessitados no Anjo Bom da Bahia. A gente volta já. O homem tetraplégico voltou a andar e mexer os braços graças a um exoesqueleto, um sistema robótico pioneiro de 4 membros. O trabalho é francês, mas o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles disse que a pesquisa foi baseada nos estudos dele. Dibô, de 30 anos, teve que reaprender a usar o cérebro e treinar por 2 anos até conseguir comandar o exoesqueleto com um implante cerebral que utiliza a rede sem fio. Agora ele consegue fazer pequenas caminhadas e também mover os braços, algo inédito nesse tipo de protótipo.
Dibble disse que é muito complicado porque você tem um membro, mas ele não se move. Então você tenta imaginar os movimentos. O professor da Universidade de Grenoble, Alain Louis Benabit, explicou que a proposta é ambiciosa, renovar a mobilidade voluntária mais próximo da realidade. O exoesqueleto pesa 65 quilos e fica preso ao teto para evitar que Dibble se acidente. Os pesquisadores franceses responsáveis pelo aparelho trabalham agora para refinar os movimentos e, no futuro, tornar essa caminhada autônoma. Mas, para Dibble, a sensação de voltar a andar foi como ser o primeiro homem na Lua. Depois de um ano sem o Prêmio Nobel de Literatura, a Academia Sueca anunciou hoje 2 vencedores. O anúncio do Nobel de Literatura foi duplo. A poetisa polonesa Olga Tokarczuk conquistou o Nobel de 2018, que foi adiado no ano passado após o escândalo envolvendo a organização responsável pelo prêmio. E o escritor austríaco Peter Handke recebeu o Nobel de Literatura deste ano. Segundo a Academia Sueca, Handke foi o laureado de 2019 por um influente trabalho que, com ingenuidade linguística, explorou a periferia e as especificidades da experiência humana. A justificativa para a premiação de Tokarczuk é a imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o cruzamento de fronteiras como uma forma de vida. O prêmio é uma mulher polonesa e é um homem austríaco também leva em conta a revisão de critérios adotados pela Academia a partir deste ano. O responsável pelo Comitê de Literatura, Anders Olsson, garantiu que esta categoria ressurgiria este ano de forma mais aberta às escritoras e à geografia das literaturas. Desde 1901, entre os 110 premiados, só 14 foram do sexo feminino. E nesta sexta-feira, a Academia anuncia outro dos esperados prêmios, o Nobel da Paz. E na terceira reportagem sobre a vida e obra de Irmã Dulce, nós vamos mostrar a devoção dos fiéis ao Anjo Bom. A produção é da TVE da Bahia. A bem-aventurada será canonizada neste domingo em missa no Vaticano. O Brasil será representado lá na cerimônia oficial pelo vice-presidente general Hamilton Mourão. O presidente Bolsonaro também cancelou a participação numa missa solene marcada para o final deste mês em Salvador. Antes mesmo de ser canonizada, Irmã Dulce já era considerada santa por muitos fiéis que acompanhavam a história dela em vida e que teve continuidade mesmo após a sua morte. Tenho certeza, a minha fé é tão grande que ela vai me ouvir, vai me ajudar e vai me curar. Eu sinto, uma coisa diferente, a energia dela aqui, de tudo. Isso me emociona. A Capela de Santo Antônio, que fica dentro do Memorial Irmã Dulce, recebe todos os dias fiéis durante as missas que acontecem pontualmente às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. O local atende provisoriamente enquanto o Santuário da Bem-aventurada passa por reformas. E quem vem aqui aproveita para rezar e para fazer seus pedidos que são colocados dentro dessas caixinhas. E em cada palavra escrita no papel, um pouquinho de fé é depositada. Cada um com o seu problema, cada um com o seu desejo de agradecimento, mas todos com uma única certeza, de que a graça será alcançada com a intercessão da bem-aventurada Dulce dos Pobres. A sergipana Glória Isabel foi agradecer o sucesso de uma cirurgia que fez para a retirada de um câncer. Fé é uma das coisas que mais nos impulsiona a conseguir avançar, a conseguir caminhar. Eu sempre digo que no altar do coração do povo baiano, do povo soteropolitano, Irmã Dulce já havia sido canonizada, já havia sido reconhecida como santa, né? Então a igreja está anunciando, proclamando aquilo que o povo em seu coração já vive, já tem essa certeza. Ela para mim é tudo na minha vida. Segurança, a fé, a confiança que eu tenho nela. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. E você continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @JC1Oficial, e no Twitter e Facebook. Acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Boa tarde para você, a gente espera aqui amanhã. Até lá.